Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para conversar a respeito da gloriosa e santa Palavra de Deus. Eu sou o pastor Carlos Ramos e nós vamos falar hoje sobre a Igreja Perfeita. Existirá uma Igreja Perfeita? Sim, existe uma Igreja Perfeita e nós vamos falar a respeito dela. Antes, porém, não deixe de nos prestigiar nesta obra gloriosa. Então, dê o seu like, clique aí embaixo, dê o seu like, compartilhe e divulgue o nosso trabalho nas suas redes sociais, na sua igreja, na sua família, entre os seus amigos, no trabalho, enfim. Ajude-nos a levar esta gloriosa palavra de Deus adiante, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus nos abençoe e vamos à palavra. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Por esses dias, amados, eu assisti um vídeo no qual um famoso pregador, um pregador bastante famoso, teólogo, ele fez uma explanação que muitos gostaram, né? Muitos admiraram, teve uma grande visualização. Eu não gostei. Não vou dizer o nome desse pregador, também não vou dizer nome, citar nome de igreja nenhuma, mas no seu vídeo ele falou o seguinte, ele apresentou 10 pontos pelos quais ele repudia determinada denominação evangélica. Ele citou. E depois eu assisti um outro vídeo, e nesse outro vídeo, um outro elemento, um outro cidadão, já desta denominação, que foi, pelo primeiro, foi atacada, então um membro desta determinada outra denominação, também gravou um vídeo refutando aquelas informações, aquele vídeo primeiro gravado pelo seu antagonista, tá bom? Então, houve um debate muito acirrado, e esse segundo vídeo, no segundo vídeo, o elemento, ele apresentou as razões pelas quais ele não estava de acordo com aquilo, enfim, foi uma briga de, sabe, uma contenda assim. O primeiro acusou em 10 pontos, o segundo defendeu esses... Bom, muito bem, 10 pontos, muito bem. Olha só, meu irmão, minha irmã, ele debateu sobre esses 10 pontos e talvez até no seu íntimo ele tenha o desejo de defender o que ele considera justo, o que ele considera certo, o que ele considera o correto, né? Mas vejamos só. Bom, vamos falar sobre teologia. Teologia é o estudo cuidadoso, o estudo minucioso da palavra de Deus, das coisas relativas ao reino de Deus, amém? Dentro da teologia, tem uma matéria chamada apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa argumentativa da fé. Defesa argumentativa da fé. Ou seja, defesa persistente de alguma teoria, doutrina ou ideia. Então, a apologética é uma defesa. Defesa? Mas espera lá. Qual é a diferença entre defesa e ataque? Há uma diferença muito grande. Ataque e defesa são duas coisas totalmente opostas. Uma coisa é se alguém vier me atacar, então eu tomar uma atitude defensiva, eu, de alguma forma, né, eu evitar ser atacado por aquela pessoa. Agora, se eu partir para cima dessa pessoa, aí é completamente oposto. Concordam? Muito bem. Então, olha só. A apologética, ela é uma defesa da fé, então, se é uma defesa, não é para atacar, é para defender. Então, é muito bom quando o teólogo, ele usa a apologética para se defender das acusações contra a sua fé. Agora, se ele usa
a mesma teologia para atacar, supostamente defendendo os seus ideais, então ele já está fora daquilo, da sua conduta ideal. Tudo bem? Uma coisa é ele se defender, outra coisa é ele atacar. Por mais que ele seja teólogo, tenha doutorado, tenha mestrado, pode ter o que quiser, mas se ele usou a apologética para atacar, então ele fugiu da sua razão. Muito bem. Olha só. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, eu vou entrar num debate, eu vou defender a minha igreja, a minha fé, como a fé genuína, como a fé correta, como a fé perfeita, e a gente fica se degladiando, fica debatendo, fica brigando, e afinal, com quem estará a razão? Com quem, afinal, estará a razão? Os dois antagonistas podem estar certos, como os dois antagonistas podem estar errados. Ninguém é o dono da verdade. E enquanto estivermos neste planeta, jamais conheceremos a verdade na sua totalidade. Então, cada igreja detém um pouco, uma parcela da verdade. Todas as igrejas procuram defender os seus ideais, defender os seus princípios, defender a sua fé, a sua doutrina, e todas elas baseadas em preceitos bíblicos. Afinal, se todas elas estão baseadas em princípios bíblicos, qual delas é a certa? Qual delas é a errada? Nós não somos juízes. Não fomos chamados por Deus para juízes de coisa alguma. Nós somos servos de Deus. Mas nós precisamos defender o erro doutrinário. Não. Nós devemos defender a nossa fé. Agora, quanto à fé de terceiros, aí já não é problema nosso. Muito bem. Então, nós não somos os donos da verdade. O apóstolo Paulo, aconselhando o seu discípulo Timóteo, ele orientou para que ele fugisse desse tipo de negócio. Ele disse assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, olha só, o apóstolo Paulo pediu a Timóteo, mais do que pediu, ele determinou a Timóteo: foge dessas coisas, foge desses debates. E já na segunda epístola dirigida ao mesmo apóstolo, discípulo Timóteo, ele diz assim, no capítulo 2, verso 14, diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão de ouvintes. Olha só, quantas pessoas assistiram esses dois vídeos? Muita gente, foram milhares de pessoas assistindo esses dois vídeos. Agora, quantos se escandalizaram de ver dois cristãos, dois servos de Deus se degladiando, brigando, contendendo com a palavra, usando a palavra para se degladiar? Quantas pessoas se escandalizaram com essas atitudes? Olha, o negócio é sério. Muito bem. A palavra igreja, que deriva do grego eclésia, a palavra igreja, ela tem três sentidos, porque pode ser considerada igreja o templo que nós construímos para ali nos encontrar. O segundo
a segunda interpretação da palavra igreja é com relação à organização. Igreja, organização. E essa organização, ela é composta por quê? Por seres humanos. A organização é feita, é composta pela coletividade. Olha, pense bem, se a igreja, todas as igrejas materiais na organização, são compostas por pessoas, homens e mulheres, e todos os homens e todas as mulheres são falhos, então a igreja, organização, é uma entidade falha, porque ela é composta de pessoas que são falhas. Essas pessoas falhas ditam as suas leis, ditam as suas normas, todos baseados na Bíblia, mas cada um com um entendimento diferente. Então, há um grande risco de que a igreja, a qual eu defendo ferrenhamente, possa estar incluída numa questão de risco. Por quê? Isso aí só vamos descobrir na eternidade. Enquanto aqui na Terra a gente defende aqueles pontos de vista, né? Mas só quando chegarmos na glória nós vamos descobrir se realmente estávamos certos ou errados em algum ponto, em algum quesito. O importante é permanecer procurando fazer o seu melhor. Bom, mais um terceiro entendimento da palavra igreja é com relação ao organismo. Tá? Então temos a igreja templo, temos a igreja organização e temos a igreja organismo. Ela é composta pelos salvos em Cristo, pelos que já partiram, por aqueles que ainda estão na terra, mas estão rigorosamente procurando fazer a vontade do Senhor. Então, como organismo, como a igreja é composta, a igreja é espiritual, é composta de seres totalmente espirituais, porque o cristão que estiver fazendo rigorosamente a vontade do Senhor, sem tropeçar, ele está vivendo uma vida espiritual. E assim sendo, a igreja espiritual do Senhor Jesus, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita, ela é viva, ela é forte. Mas olha só, a igreja organização é composta pelos seres humanos e nós conhecemos-nos uns aos outros. Na minha igreja, eu conheço, se não todos, pelo menos quase todos os irmãos, as irmãs, o irmão José, o irmão Pedro, o irmão Joaquim, a irmã Maria, a irmã Bernardina, eu conheço quase todos, se não todos. Agora, a igreja espiritual, a igreja organismo, ninguém conhece, só o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus conhece quais são os membros da igreja viva, santa e pura dele. Então, se eu não sei quem são, mesmo dentro da minha igreja, da igreja organização, tem os membros ali que eu não sei se são salvos realmente ou não. Eu não sei, eu não conheço o coração de cada um. Eu não conheço o coração de ninguém, assim como ninguém conhece o meu. Só Deus tem o direito de determinar, de estabelecer, de considerar, de ter a convicção de que A, B ou C é um salvo ou não. Porque às vezes a pessoa está ali no meio, Judas estava ao lado de Jesus, comia com Jesus, andava com Jesus, observava cada atitude de Jesus, cada milagre, e no entanto traiu Jesus. O próprio Pedro, enquanto ele não se converteu, ele viu pescas maravilhosas, ele viu milagres maravilhosos, ele andou sobre a água, mas lá no momento trágico, ele negou Jesus.
Claro que depois ele se arrependeu, depois ele se converteu de verdade e aí ele mudou totalmente a sua maneira de ser. Bom, então a igreja organização, todo mundo conhece. A igreja organismo, só Deus conhece. Então, veja só, nós não devemos de forma alguma ficar debatendo maneiras de crer, debatendo fé, debatendo compreensões teológicas. Não é bom isso aí. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então, amados, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra A, B ou C denominações evangélicas. Não, nós não temos que lutar contra essas denominações. Se elas estiverem corretas, amém, glória a Deus. Se elas estiverem usando de falsidade, eles vão dar contas a Deus. Não é a mim que eles têm que dar contas, é a Deus. Se eles estiverem enganando alguns, eles vão prestar contas desse engano. Se eles estiverem trabalhando fraudulentamente, falsamente, com interesses escusos, eles vão prestar contas de tudo isso a Deus, não a mim. Tá? 1 Coríntios 13, 9 e 10 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Portanto, títulos, fama, autoridade, denominação, fica tudo por aqui, nada disso vai para a glória. Eu sou teólogo, eu sou bacharel, eu sou doutor em teologia, eu sou pastor presidente da igreja X, da igreja Y. Meu Deus, nada disso tem valor perante Deus. Lá no céu não vai entrar placa de igreja. Mas eu sou da igreja fulano de tal, assim, assim. Não interessa. Não interessa o nome, o título da igreja onde você está congregando. Isso não é importante para Deus. O que Deus quer de você e quer de mim chama-se fidelidade. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Eu tenho os meus princípios doutrinários, meus princípios teológicos, mas esses princípios são para mim, não para outrem. Então, esses princípios, eles devem ser administrados com muito amor, com muito carinho, não para contenda, mas para a minha edificação. Amém? Mas e o pastor, o líder evangélico, o pastor, o ancião, aquele que tem um cargo de liderança na igreja, ele é responsável pelas suas ovelhas. Não, ele não é responsável pelas suas ovelhas. Ele é responsável por apresentar uma palavra digna, uma palavra fiel. Agora, o entendimento de cada ovelha é problema particular de cada ovelha. Tá? O obreiro tem a obrigação de apresentar a palavra com sinceridade, com fidelidade aos seus princípios, aos princípios que Deus lhe mostrou. Agora, quanto ao mais, aí já é com Deus. Tá bom? Então, amados, fica para nós o seguinte: vamos dar as mãos. Não interessa se é da igreja A, B, C, D ou E, não interessa. É cristão, professa a fé em Cristo, está seguindo ao Senhor com coração, com firmeza, com determinação, com fidelidade. Amém, glória a Deus, seja feliz. Quanto aos títulos, vão ficar
todos por aí. Não existe esse negócio, na minha igreja, lá Deus é que trabalha, lá na minha igreja é que Deus salva, lá na minha igreja é que Deus faz a obra, lá na minha... Não, 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 isso tudo é idiotice. Tudo coisa humana, tudo erros humanos. Na igreja do Senhor Jesus, lá sim. Na igreja espiritual, na igreja organismo, nessa sim. Ali é pura, é santa e é gloriosa. Então, irmãos, a igreja perfeita não é a organização ali com um determinado título, não. Não é essa a igreja perfeita. A igreja perfeita é a igreja universal, a igreja universal dos santos de Deus. Eu não estou falando em título de igreja, não. Eu estou falando da igreja espiritual, a igreja que é formada pelos santos que estão ainda em vida, aqueles que já partiram, aqueles que estão no paraíso aguardando a bem-aventurança da ressurreição. Então, esta é a igreja santa, esta é a igreja verdadeira, esta é a igreja forte, esta é a igreja perfeita. Então, amados, vamos nos esforçar. Você que está aí na sua igreja, na igreja não interessa o nome, a placa, o que está escrito não interessa. Se você está na sua igreja, está sendo fiel, sincero e honesto para com Deus. Se você está seguindo rigorosamente conforme a sua convicção teológica, fique aí. E que Deus te abençoe, que Deus te faça muito feliz, porque um dia nós vamos nos encontrar lá na glória de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero agradecer o carinho de vocês terem nos aturado até aqui e nós voltaremos já, logo em breve, com outro vídeo. E inscreva-se no canal, claro, para receber as notificações. Muito obrigado pelo apoio, porque o nosso objetivo é levar a palavra de Deus lá adiante para a edificação de muitas almas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.